Olá, boa tarde. Meu nome é Alan George, sou professor da Escola Mestre Júlio Sarmento. Queria convidar todos os alunos para vir participar da revisão de matemática da parte de geometria. Sejam muito bem-vindos. Aula de revisão de matemática, geometria plana, professor Alan George. Sejam bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Área do quadrado, perímetro e diagonal. Exemplo. Encontrar a área, perímetro e a diagonal de um quadrado com 7 centímetros de lado. Está aqui um quadrado, cuja medida do lado é 7 centímetros. Como ele é um quadrado, todos os lados têm a mesma medida. Como é que se calcula a área do quadrado? A área do quadrado vai ser L ao quadrado, L vezes L. A área do quadrado vai ser 7 centímetros, já que uma medida do lado é 7 centímetros, e a medida do outro lado também vai ser 7 centímetros. Então, 7 vezes 7, 49. Centímetro vezes centímetro, centímetros ao quadrado. Vamos agora calcular o perímetro. E o que é o perímetro de um quadrado? O perímetro é a soma dos lados. Então, perímetro é a soma dos lados. Como é que você vai calcular o perímetro de um quadrado? 4 vezes o lado. Como a medida do lado são 7 centímetros, então o perímetro vai ser 4 vezes 7. 4 vezes 7, 28 centímetros. Agora a gente vai calcular a diagonal. Como é que se calcula a diagonal de um quadrado? Usando que essa diagonal aqui vai dividir o quadrado em dois triângulos, retângulos, vamos usar o teorema de Pitágoras. E o que diz o teorema de Pitágoras? Que a diagonal ao quadrado vai ser igual aos catetos lado ao quadrado mais o outro cateto lado ao quadrado. Diagonal ao quadrado vai ser, a medida desse lado vai ser 7 ao quadrado e do outro também vai ser 7 ao quadrado. 7 ao quadrado vai ser 49, mais 7 ao quadrado, 49. A diagonal ao quadrado vai ser 49 mais 49, 98. Então, a diagonal agora vai ser a raiz quadrada de 98. Mas quanto é a raiz quadrada de 98? 98 eu posso escrever como sendo 2 vezes 49. A raiz de 2 não dá para calcular, mas a raiz de 49, 7. Então, a diagonal desse quadrado vai ser igual a 7 raiz quadrada de 2. A área, perímetro, diagonal do retângulo. A área do retângulo vai ser a base vezes a altura, onde esse A representa a área, esse B a base, esse H a altura. Exemplo. Aplicando-se a fórmula para calcular a área, perímetro e diagonal no retângulo de base 8 cm e altura 6 cm. Temos. Está aqui o retângulo, a base 8 cm, a altura 8 cm, e também aqui vai ser a diagonal. A área. A área do retângulo vai ser a base vezes a altura. Quem vai ser a base? A base do retângulo vai ser 8 centímetros. E quem vai ser a altura? 6 centímetros. Então, a área do retângulo vai ser 8 vezes 6. 8 vezes 6, 48. Centímetro vezes centímetro, centímetros ao quadrado. Perímetro. Vamos calcular o perímetro do retângulo. O perímetro seria 2 vezes a base e 2 vezes a altura, porque tem essas duas laterais. Então, o perímetro vai ser 2 vezes base mais altura. O perímetro vai ser 2 vezes. Quanto é a base? 8. Quanto é a altura? 6. Então, a gente vai resolver esse parênteses. Vai ficar 2 vezes 6 mais 8, 14. 2 vezes 14, 28 centímetros. Nós agora vamos calcular a diagonal. A diagonal desse retângulo. A diagonal, também usando o teorema de Pitágoras, a gente vai ter que a diagonal ao quadrado vai ser igual a d ao quadrado mais h ao quadrado, onde esse d representa a hipotenusa no triângulo retângulo aqui,
E a altura representa o cateto e a base também representa um outro cateto. Substituindo os valores, vamos ter que a diagonal ao quadrado será igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Substituindo, quem é 6 ao quadrado? 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36, mais 8 ao quadrado. 8 ao quadrado, 64. Somando agora 36 mais 64, a diagonal ao quadrado vai ser igual a 100. A diagonal vai ser a raiz quadrada de 100. Quanto que vai ser a raiz quadrada de 100? A raiz quadrada de 100 vai ser 10. Por que 10? Porque 10 vezes 10, 100. Então, essa diagonal desse retângulo mede 10 centímetros. A área de um triângulo. Aqui temos um triângulo. Como é que a gente vai calcular a área de um triângulo? A área de um triângulo vai ser dada pela base vezes a altura dividido por 2. Onde esse A representa a área, B a base e H a altura. Um triângulo pode ser retângulo. O que significa dizer que o triângulo é retângulo? Que ele possui um ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Temos algum exemplo de triângulos retângulos, mas a forma de calcular a área vai ser a mesma, vai ser a base vezes a altura dividido por 2. Vai ser a base vezes a altura dividido por 2. Exemplo. A hipotenusa de um triângulo retângulo mede 10 centímetros e o perímetro mede 22 centímetros. A área do triângulo em centímetros quadrados é 50, 4, 11, 15 e 7. Então, para responder essa pergunta, a gente vai ter que fazer desenho da figura e mais algumas continhas. Vamos lá. Uma explicação passo a passo. Está aqui um triângulo onde a hipotenusa vale 10 e aqui temos os catetos C e B. O que ele falou de início? Ele falou que o perímetro, a soma desses três lados é 22. Então, se a soma desses três lados é 22, então A mais B mais C é igual a 22. Só que ele falou que esse A vale quanto? Vale 10. Então, 10 mais B mais C é igual a 22. A mais 10 vai para o outro lado o quê? Menos 10. Quanto que seria 22 menos 10? 12. Então, nós temos que B mais C é igual a 12. O que podemos fazer agora? Se eu elevar esse b mais c ao quadrado, o que vai acontecer? Nós temos um produto notável. B mais c ao quadrado igual a 12 ao quadrado. Quem é b mais c ao quadrado? B mais c ao quadrado é b ao quadrado mais 2 vezes b vezes c mais c ao quadrado igual a 12 ao quadrado. Quem é 12 ao quadrado? 144. Se eu colocar em evidência b ao quadrado mais c ao quadrado, então vamos ter 2 que multiplica b vezes c mais b ao quadrado mais c ao quadrado igual a 144. E se eu usar o teorema de Pitágoras aqui, o que vai acontecer? Usando o teorema de Pitágoras, vou ter que 10 ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, mais b ao quadrado, o cateto b ao quadrado, mais c ao quadrado. Mas esse a vale quanto? 10. Então, aqui vai ficar 10 ao quadrado, que é igual a b ao quadrado, mais c ao quadrado. Então, quanto é 10 ao quadrado? 10 ao quadrado é 100. Então, 100 é igual a b ao quadrado, mais c ao quadrado. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir b ao quadrado, mais c ao quadrado, aqui nessa primeira equação. Então, vamos ter 2bc mais b ao quadrado mais c ao quadrado igual a 144. Então, quem é b ao quadrado mais c ao quadrado? Aqui, é 100. Então, 2bc mais 100 igual a 144. Tá mais 100, vai passar a ser menos 100. Então, 2bc é igual a 144 menos 100. 2bc vai ser igual a 44. Esse 2 está multiplicando, passa a dividir. Quanto vai ser 44 dividido por 2? Então, b vezes c vai ser igual a 22. O que nós queremos? A área desse triângulo. Então, para calcular a área do triângulo, vai ser a base vezes a altura
dividido por 2. Então, vai ser B vezes C dividido por 2. Mas eu sei que B vezes C é quanto? 22. 22 dividido por 2 é igual a 11. Então, a área desse triângulo vai ser 11 centímetros quadrados. Qualquer dúvida, você pode pausar o vídeo e tentar fazer. Temos um outro problema aqui. Em uma folha quadrada ABCD, foi desenhado um quadrado Z, aqui o quadrado Z, de área igual a 169 centímetros quadrados, conforme mostra a figura. Nessas condições, é correto afirmar que o perímetro da folha ABCD, então o que é perímetro? O perímetro é a soma dos lados. Porém, a gente não sabe o valor dessa medida aqui. Qual é o valor dessa medida X? Não sabemos. Então, vamos tentar encontrar uma solução para esse problema. Então, eu destaquei esse triângulo aqui. Então, eu percebo que formou um triângulo retângulo, tá vendo? Triângulo retângulo, cuja essa medida aqui vai ser L, que é a medida do lado desse quadrado aqui de dentro. Esse cateto vai ser 12, foi dado aqui. E esse outro cateto é X, eu também não sei quanto que é. Então, a primeira coisa a descobrirmos é quanto que é a medida desse lado. Então, vamos lá. Está aqui a figura. Eu quero primeiro encontrar a medida do lado. Dado que eu sei que a área desse quadrado aqui de dentro é 169, mas a área desse quadrado, como já vimos, é dado por L ao quadrado. Então, fazendo que L ao quadrado é 169, L vai ser a raiz quadrada de 169. Mas quanto é a raiz quadrada de 169? A raiz quadrada de 169 é 13. Por que 13? Porque 13 vezes 13 é 169. Então, nós encontramos que essa medida L desse quadrado aqui de dentro é igual a 13. Aqui agora, isolado, essa figura. E eu agora vou calcular a medida X. Usando novamente aqui o teorema de Pitágoras, eu sei que a hipotenusa é quanto? 13. Por quê? Porque ela opõe-se ao ângulo reto. Então, o lado ao quadrado, se nós usarmos aqui, vai ser igual a 12 ao quadrado mais x ao quadrado. Quem é a medida do lado? 13. Então, a gente vai ficar 13 ao quadrado mais 12 ao quadrado mais x ao quadrado. Já coloquei. 13 ao quadrado vai ser 169. 12 ao quadrado, 144. Mais x ao quadrado. Tá mais 144, passa a ser menos 144. Então, quanto é? 169 menos 144 é igual a x ao quadrado. Se nós fizermos essa subtração, nós encontramos que essa diferença é 25. 25 é igual a x ao quadrado, então eu posso dizer que x é igual a raiz de 25. Mas quanto é a raiz quadrada de 25? A raiz quadrada de 25 é 5. Continuando, eu não quero só saber o valor de x, eu quero saber o perímetro dessa figura. Então, para encontrar o perímetro, o que nós vamos fazer? Nós agora vamos calcular essa medida AB, já que é um quadrado também. Essa medida AB tem uma medida L, poderia ter escrito outra letra aqui. Quem é essa medida? Vai ser 12 mais x. Nós já descobrimos que esse x vale 5, esse x aqui é o mesmo desse, tá? Então, a medida desse lado, do quadrado maior, vai ser 12 mais 5. Então, 12 mais 5, 17. Portanto, quando nós formos calcular o perímetro desse quadrado maior, vai ser 4 vezes a medida do lado. Nós descobrimos que o lado é 17, o perímetro vai ser 4 vezes 17. 4 vezes 17, 68. Então, o perímetro desse quadrado aqui de fora vai ser igual a 68 centímetros. Obrigado pela atenção. Agradeço a todos pela atenção e até a próxima.